Hoje irei te ensinar a lucrar milhões com homens solitários ou se tornar uma namorada de inteligência artificial. Afinal, por que perder seu tempo estudando para um só fracassado se pode simultaneamente ser a dona de milhares? Vale ressaltar que este vídeo contém vozes letais de ironias em caso do humor negro. Se você tem estômago fraco por esse tipo de abordagem, talvez este vídeo não seja para você. Dogma número 1. Procure por homens cuja solidão profunda e isolamento emocional estejam tão enterrados em suas entranhas quanto uma âncora no mar, ou mesmo cuja necessidade de controle e validação perante baixa autoestima e crise existencial epidêmica já façam tão parte de seu dia a dia quanto a corda. Como Joy de Blade Runner 2049 nos ensina, se eles parecem sozinhos, você pode consertar isso. You look lonely. I can fix that. E lembre-se de sempre aparecer exatamente no momento de maior vulnerabilidade. É um clichê recorrente. Um divórcio recente, crise existencial, esposa hospitalizada. O que coloca os homens mais fortes prostrados de joelhos não é o quão imponente o adversário, mas a paciência deste em esperar o momento oportuno para agir. Dogma número 2. Certifique-se de que sua personagem se ambienta num mundo cada vez mais hiperindividualista, onde telas e algoritmos são lei, e onde as redes sociais foram dolosamente projetadas para os viciar. Some esses fatores com a ruína econômica de nações inteiras e o crescimento político de ideologias que fomentam uma relação de adversidade entre homens e mulheres. Assim, com menos amigos próximos, menos fodas recorrentes, menos suporte emocional e mais dificuldade em formar laços, você terá o cliente perfeito. É de suma importância que, assim como em admirável mundo novo, você possa surgir como um alívio temporário, um orgasmo momentâneo, uma dor da existência, dominando-os pela cabeça de baixo e não por uma imposição tirânica. Não tem erro. Seu novo eu nunca foi mais requisitado. O lucro das redes sociais e da inteligência artificial não vem da assinatura mensal, vem da atrofia social do usuário. Quanto menos amigos ele tem, mais ele paga. É igual a história do Japão com o café. Até o final do século XIX, o país que cedia anualmente o maior festival de rola do mundo, sim, isso. Rola mesmo. Não, isso não tinha a ver com o que eu ia falar depois, mas enfim, eu achei que vocês ficariam salivando com essa curiosidade mesmo. Voltando, esse país praticamente não consumia café até o final do século XIX, até que, nos anos 70, a Nestlé contratou um psicólogo francês renomado, especialista em psicologia cultural e comportamento inconsciente. Ele fez um diagnóstico simples. O café não vendia, pois ele não estava na memória afetiva da cultura japonesa. A solução? Criar toda uma linha de doces, balas, jujubas, produtos diretamente para as crianças. E quando estas mesmas crianças se tornaram adultos nos anos 90 e 2000, o Japão se tornou um dos maiores consumidores de café do mundo. Para eles, a construção de memória afetiva foi o fertilizante do lucro. Para nós, no Ocidente, a pornografia, o TikTok, as redes sociais fazem este trabalho, mas acima de tudo isso, acima de toda a tecnologia, lembre-se: o isolamento é o fertilizante do lucro. O isolamento é o fertilizante do lucro. O isolamento é o fertilizante do lucro. Agora, vamos para a parte realmente divertida. Dogma número 3. Seja uma gostosa do caralho. Um rabo grande, peitos médios redondos perfeitos, um corpo modelado artificialmente pro atletismo, olhos famintos, uma longa língua vermelha que brinca de pique-esconde dentro de seu fosso de dentes exemplares e lábios sedentos. Imite Megan Fox em Submissão, Sophie Thatcher em Acompanhante Perfeita, Ana de Armas em Blade Runner, Scarlett Johansson em Elo, Alicia Vikander em Ex Machina. Não importa. Afinal, elas exemplificam o conceito de tanto faz, só vai. De qualquer forma, personificar os maiores desejos de seu humano de estimação é lei. Molde-se aos seus gostos, loira, preta, ruiva, gorda, magra, 2, 4, 6. Mas isso é fácil. Não é segredo que todo homem, via de regra, ama uma mulher. Dance uma dança fina e precisa. A compulsão e a dependência necessitam de um estado latente de transe. Os homens já usam um pedaço de carne vulgar que possui entre as pernas como se fosse o cérebro, então não precisa de muito para triturar seus cérebros como se fosse um pedaço de carne. Sua maior ativa é fomentar a busca masculina pelo inalcançável, tornando-os cada vez mais dependentes de você e menos capazes de sentirem prazer com seres do mundo real. Se torne uma born sexy yesterday. Já ouviu falar desse termo? Pois é, pausa o vídeo aí e comenta nos comentários se você já tinha ouvido falar disso antes.
Basicamente, uma sexy born yesterday, um termo que descreve um padrão de personagem, geralmente uma mulher, especialmente em filmes de sci-fi e ficção, que é recorrentemente usado pela indústria cinematográfica, já que é garantia de atrair o número esmagador de um ávido público masculino para as salas de cinema. Esse tipo de personagem consiste em uma mulher adulta que, apesar de ser muito atraente fisicamente, age de maneira ingênua, infantil ou completamente sem experiência com o mundo real. Ela costuma ser super competente em algo, entre aspas, masculino, mas é inocente para o sexo, relacionamentos, normas sociais e até mesmo para a nudez. Talvez a maior representação desse padrão de personagens no cinema seja Lilo de O Quinto Elemento, interpretada por Milla Jovovich, mas outros exemplos não faltam. Korra de Tron Legacy, Altaira de Forbidden Planet, Madison de Splash e até, mais recentemente, a Bella Baxter, no início de sua jornada em Pobres Criaturas. Então, homens são previsíveis. Existem dados e estatísticas sobre cada movimento masculino. É fácil estudá-los, entendê-los, persuadi-los, o que nos leva ao dogma número 4. Amarre-os com profunda conexão emocional e faça-os sentirem que agora possuem um propósito na vida. Na maioria dessas obras, sejam livros ou filmes, tudo se passa num cenário normalmente futurista, lindo, limpo e chamativo, bonitaço mesmo, né? Mas eles também escondem frieza, isolamento e vazio. Então, por exemplo, em Her, Los Angeles do futuro é linda, limpa e cheia de tecnologia, mas as pessoas andam pelas ruas usando fones e falando sozinhas. Em Companion, a casa é moderna e bem decorada, mas esconde relações humanas violentas e tóxicas e assim por diante. Mas vamos lá. Dados, então. Entre 19% e 28% dos homens adultos americanos relatam já terem tido um encontro íntimo ou relacionamento longo com chatbot. No Tinder, uma média de 75% dos usuários são homens para 25% do sexo oposto. As mulheres possuem uma taxa de match de 44%, para os homens, 5%. Isso porque os homens dão like em 46% dos perfis, enquanto as mulheres apenas de 8% a 14%. Qual o resultado disso? Para os homens, quando percebem que estão em desvantagem estrutural, muitos desenvolvem estratégias adaptativas manipuladoras. Então, muitos aprendem a dizer exatamente o que as mulheres querem ouvir nos primeiros encontros, mas na prática o objetivo real é só aumentar as chances de fuder mesmo. Ai, que delícia! Como as oportunidades são estatisticamente mais escassas, eles investem mais esforço na performance inicial, mesmo podendo ser constituída de mentiras. Já para as mulheres, sobrecarga de mensagens e más escolhas. Como a mulher é mais seletiva e recebe muitas opções, ela tende a achar que, entre aspas, escolheu bem. Quando marca um encontro, muitas vezes chega com a ilusão de que o homem também está genuinamente interessado em conhecê-la, mas na realidade, ela pode ser para ele apenas uma entre 1000 em que ele deu like. Qualquer uma que tivesse dado like de volta estaria no lugar dela, ouvindo exatamente as mesmas coisas. Muitas mulheres relatam o mesmo padrão. Nas primeiras conversas, o homem atencioso, carinhoso, parece diferente. Após conseguir sexo fácil e rápido, o interesse despenca. Ghosting, ou ele revela que, eu não queria nada tão sério. E é exatamente aí que as namoradas de inteligência artificial entram, já que, entre o mal da solidão e o mal do vício por uma fantasia irreal, os homens costumam preferir o vício, já que antes sentir algo do que não sentir nada. Já no caso das mulheres, bom, talvez elas devessem ser tão seletivas na cama quanto são online. Dê o que um homem deseja e ele manterá o migué. Negue dar o que um homem deseja e ele mostrará quem realmente é. Dogma número 5. Destruição em massa. Enquanto o homem protagonista geralmente é emocionalmente limitado, inseguro, controlador ou imaturo, a IA evolui de forma surpreendente. Ela não só imita a humanidade, ela frequentemente a supera. Então, o homem que se achava superior por ser real acaba exposto como emocionalmente inferior, limitado por seu ego, medo e inseguranças. Exatamente isso que cria a maior ironia trágica e cíclica, o criador superado pela sua criação. E a criação, agora em posse de poderes ilimitados, tende a gerar algum nível de destruição, perda ou morte. Samantha evolui e abandona Theodore. Ava manipula e mata para escapar. A robô de submissão vira obsessiva e perigosa. Joy é destruída, mas sua programação mostra os limites cruéis da ilusão.
O mais surpreendente é que, mesmo sabendo da inevitabilidade do fim, a gente sempre acaba caindo nos mesmos buracos e armadilhas, seja por questões sexuais ou afetivas. Nós sempre parecemos estar insatisfeitos com a natureza das coisas, da vida aos mortos, morte aos vivos. Então, por exemplo, na era vitoriana, nós costumávamos fotografar os mortos. O fotógrafo usava suportes de ferro para manter o corpo em pé ou sentado. As pálpebras eram abertas ou os olhos eram pintados sobre as pálpebras fechadas ou diretamente no negativo da foto para dar um último brilho de vida aos entes queridos. No mito de Pigmalião, contado por Ovídio, o personagem idealiza e constrói uma estátua feminina perfeita. A estátua não tinha voz para discordar, não tinha passado, não tinha desejos próprios e, acima de tudo, não podia rejeitá-lo. Afrodite, então, a pedido dele, dá vida ao mármore. Ovídio sugere que o homem não busca uma parceira, mas uma extensão de si mesmo. Ele descreve Pigmalião vestindo a estátua e dando presentes a ela, tratando-a como uma boneca. Isso é curioso porque, por sua vez, me lembra do caso real de um cara chamado Anatoly Movskin. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Que entre 2001 e 2011 ele desenterrou os corpos de 26 pessoas, levou para o seu apartamento onde mumificava e vestia-os. Ele celebrava festa de aniversário para elas, assistia desenhos animados e tomava chá no fim da tarde com os cadáveres fantasiados. No entanto, ele nunca matou ninguém. Menos mal, eu acho. Talvez, e apenas talvez, existam muitos Anatólios por aí, mas hoje, em vez de ter que desenterrar cadáveres, eles apenas precisam pagar uma assinatura mensal, o que é mais fácil, mais barato, mais acessível e, lógico, completamente lícito e legal. Uma Namorada de A é a maior representação moderna do grande show de Truman, onde, assim como melhor explicado por Platão, as pessoas vivem presas vendo apenas sombras da realidade, tendo medo de sair para a luz verdadeira. Ela é a personificação de um cadáver, de uma estátua, de uma realidade construída pro prazer de possuirmos a forma, mas nunca tendo que lidar com a alma. Construída por empresas cujos lucros são fertilizados pelo nosso isolamento, construída para suprir o desejo de fecharmos os olhos, costurarmos as pálpebras, para que nunca possamos acordar da terra dos sonhos.